Odiar a vida, desprezá-la, mesmo por conta da dor genuína que ela aflige, serve apenas para tornar a própria vida pior. Então, de fato, essa beleza de apreciar esses pequenos momentos, de fazer caridade, ajudar os outros, né? Sim. Ainda que você não ganhe nada em troca, esse é o efeito da caridade, você não faz para ter alguma coisa, né, do ponto de vista utilitário, de fato faz a gente se sentir melhor. Bom, apreciar os pequenos momentos é a única forma de ser feliz. Porque pensa, os grandes momentos são incríveis, mas eles são raros por definição. O grosso da sua vida São os pequenos. são os pequenos. Aristóteles tem uma ideia que nunca sai da minha cabeça. Por definição, você só consegue ser feliz apreciando o que você tem. Porque se sua felicidade depende de algo que você não tem, de algo a mais, ela nunca chega. Pegando esse primeiro, cara, eu queria saber a sua opinião. Fique ereto e com os ombros para trás, no qual ele usa o Sim. exemplo das lagostas. A né? famosa história da lagosta. Todos os animais, eles projetam a sua presença e o seu status e a sua posição a partir da postura. Postura não é simplesmente o cara a coluna dele está mais ereta. Não é só isso. É a forma como o espaço que você ocupa, é a linguagem corporal como um todo. E se você tem uma linguagem corporal que passa insegurança, isso tende a incentivar um comportamento inseguro. Então, a lagosta, a postura dela determina o status, né? Na briga que ela tem. Então, ela projeta a postura dela como um sinal de liderança. Bom, todos já viram pessoas jovens entrando em ambientes e curvados, retraídos. E aquilo passa uma insegurança. Essa insegurança vai se manifestar numa insegurança pessoal. As pessoas vão percebê-la como pior ou como uma pessoa que não é confiável. Porque esse é o ponto, né? Se você está aberto aqui, ó, eu não estou escondendo nada. Você está aberto, você está ocupando espaço, né? Tem até um termo... eles falam que é manspreading, né? O cara está espalhando. É o homem que ocupa muito espaço. Mas veja, o fato é que se você ocupa espaço, isso mostra uma certa disposição numa hierarquia. Se o cara também no quartel chegasse e começasse a expandir para cima do superior dele, isso seria uma insubordinação. Então não é também que sempre a expansão, ou sempre crescer, ou sempre está numa postura mais agressiva, necessariamente a melhor atitude. Tem atitudes e situações, né? Não obstante, a falta de confiança, acho que é um dos grandes temas dos jovens. Eu acho que essa regra é bem importante. As pessoas brincam com a coisa da lagosta, mas o homem... todos os animais têm lições importantes sobre hierarquia. Numa alcateia, os lobos esperam para ver o que o lobo alfa vai fazer. Eles ficam olhando, eles esperam, vamos ver como ele age. Existe algo no homem que você intuitivamente respeita, quase que uma aura, né? Quando um cara sobe lá num palco ou em alguma coisa e ele tem a postura, você leva mais a sério as palavras dele. Uma pessoa mal posturada, imagina se eu tivesse tudo curvado aqui assim, só assim, as minhas palavras seriam levadas menos a sério. Projeção de poder, você está falando uma coisa muito interessante, que pode evitar conflito, né? Sim. Porque esse é um ponto que o Peterson bate muito na comunicação dele, de que quem gera o conflito é o homem fraco. E isso é notório, assim, né? A velha história que ele fala que se vocês têm medo dos homens fortes, espera até ver do que os homens fracos são capazes. A ideia do homem fraco, na minha experiência pessoal, a maior parte dos problemas que eu vi foram causados por pessoas fracas, não por pessoas fortes. Pessoas fortes tendem a ser mais seguras de si mesmas, tendem a ser pessoas que acrescentam algo. Eles não te veem como ameaça, porque se você tem força, você fala, poxa, um dos ambientes mais tranquilos do planeta eu fui dar uma aula esses dias, né? Tava dando uma aula num auditório cheio de campeões de jiu-jitsu. Um dos ambientes mais relax do mundo, assim, porque todo mundo poderia matar com as mãos a grande maioria da população mundial. Então o resultado disso é que tá todo mundo chilling, entendeu? Ninguém tá preocupado com nada. Todo mundo está extremamente tranquilo, você sente uma segurança, né? O que mostra que são homens bons nesse ambiente, porque eles são perigosos, mas mantêm aquilo voluntariamente sob controle, que é um ponto que o Peterson aborda bastante também. Pois é, porque as pessoas têm medo do homem ser perigoso. É bom que o homem seja perigoso, porém, bom e controlado. Sim. O homem descontrolado, ele é um problema. Então, na verdade, um homem
Aqui é o ponto, né? Quando a gente fala de força, não é só a força física, né? Mas a força mais importante é do espírito. Em primeiro lugar, ser forte é em espírito. A força física ajuda, porque o corpo é o templo do espírito, já falavam as Sagradas Escrituras. Você tende a agir e pensar conforme o seu corpo se pauta. Se você está fora de forma, e eu sei que isso as pessoas tratam como politicamente incorreto agora, mas se você está fora de forma, só de estar fora de forma, toda a sua forma de pensar já começa a ser alterada. Porque você falta fôlego, você precisa de oxigênio para o cérebro trabalhar de certa maneira, muitas vezes. Então você vai fazer um exercício físico, você é sedentário. Começa a fazer um exercício físico, você já cansa. E você está toda hora no dia cansando, ciclos de cansaço. Você pode ter compulsões por comida com mais facilidade. Você pode ter taxas de glicose, né? Problemas com a glicose que vão atrapalhar a pessoa. Então, assim, biologicamente falando, a pessoa que está fora de forma vai ter a sua aptidão neurológica e a sua capacidade de pensamento alterada. Isso vai alterar o viés da pessoa na visão de mundo. Há uma grande diferença entre o homem inofensivo e o homem bom. Porque muita gente fala, fulano ali é uma pessoa boa, mas só porque ela é inofensiva. Ou seja, ela não tem a capacidade de fazer o mal. Ela pode até querer, mas ela não consegue. Ela é toothless, né? Tipo aqueles vídeos de bebê tentando morder a mãe. Ataque 100%, dano 0, né? Porque não tem dente. Então, exatamente isso. Aí o homem bom já é o contrário. É um cara que ele tem capacidade de fazer o mal, só que ele conscientemente prefere não fazê-lo. Então, que ele deu o exemplo do lutador de jiu-jitsu que pode matar uma pessoa, mas ele não faz. Ele simplesmente mantém aquilo sob controle. Então, isso é ser bom. Esse cara inofensivo, ele pode não ser bom. Ele pode só estar lá porque não tem o que fazer. Agora, dê poder a ele, você vai ver que às vezes o cara inofensivo não era uma pessoa boa. Na verdade, é uma pessoa má. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. O que ele quis dizer quando pediu para não incomodar as crianças enquanto elas estão fazendo algo mais arriscado, como andar de skate? Então, uma das características mais importantes do desenvolvimento humano é sofrer risco para obter qualquer tipo de bem mais elevado. Se você não tem se você tem total aversão ao risco, você não consegue fazer nada, né? Pensa bem, até sair de casa já envolve um risco. Quando nós falamos de investimentos, de empreendedorismo, da pessoa que vai prestar uma prova mais complexa, que vai se colocar numa situação de grande dificuldade, tudo na vida envolve risco. E as crianças, elas aprendem a ganhar casca, né? Elas aprendem a ficar mais duras em atividades que tem a possibilidade dela se ferir, tem a possibilidade dela se machucar. Essa possibilidade de você se machucar vai te forjando para o sofrimento quando chega. Então, por exemplo, todo empreendedor, ele tem que ter um momento que ele toma uma pancada. Ele vai tomar inevitavelmente, isso é fato. Esse é o momento que torna ele mais forte para a próxima. O Elon Musk até falou isso uma vez, né? Falou, olha, na verdade, acho que a maior habilidade que foi aprendendo é que você vai ficando mais resiliente à pressão e à dificuldade. Não chora, não reclama. Se caiu, você só levanta. Porque a criança começa a gritar, não sei o que. Aí você fala, não, isso aí não foi nada, vamos, levanta. Ela acredita, né? Daí ela vai embora. Quando você faz isso, a tendência... Primeiro que a criança... mas se ela machucar de verdade. Se ela machucar de verdade, você vai saber. Fica tranquilo que mesmo que você ensine ela a não chorar nunca, se ela machucar de verdade, ela vai chorar de verdade. Mas a grande maioria das vezes que elas caem, ralam o joelho e machucam algo, não era para tanto. E o fato dela aprender que não é para tanto, você vai vendo que elas lidam muito melhor com a adversidade. Então, essa cultura do tranquilo, engole o choro e volta, muito importante isso também. Não é só cair, tá? Porque a criança cai e não faz drama, mas você tem que fazer com que ela volte pro skate. Então, hoje o pêndulo, ele foi para um lado... de tudo é fácil, tudo passa a mão, tudo é bom trabalho, tudo... medalha de honra ao mérito. Olha, medalha de honra ao mérito é um negócio completamente estúpido, porque desvaloriza a criança, a autoestima dela baixa com a medalha de honra ao mérito. Porque se tudo é indiferente e igual, né, não importa o quanto seja a superação dela, mesmo se seja uma superação pequenininha, é desprovida de valor. O cara saiu do último lugar para o penúltimo, não serve, é igual ao último. Então, realmente é uma... E mesmo o peso do último, descobri que eu fui o último.
É uma informação. Eu lembro, sei lá, tá no atletismo da escola e eu fui muito bem na corrida e muito mal no salto, né? E, cara, eu descobri isso. É uma informação, uma coisa boa. Eu pensava assim, poxa, o salto eu tinha que conseguir fazer melhor. Eu não tenho, sei lá, qual que é o problema. A corrida, no entanto, era uma habilidade. Então, você luta para melhorar dentro daquele paradigma que você tem estabelecido. Se tudo é vitória, se tudo é igual, se tudo se você sempre vai mimar a criança, que é uma das regras que ele fala aí também, né? Tem uma outra regra sobre não educar os filhos para que eles sejam pessoas que você detesta ou algo Isso, assim, né? é a regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça com que você deixe de gostar deles. É porque a tendência dos pais é passar a mão na cabeça das crianças, porque dá muito trabalho corrigir, direcionar, botar para trabalhar e tal. E depois a criança fica odiosa. Você entope a criança de bens, entope ela de elogios, entope ela de tudo que é só reforço positivo, que foi até a pira dos últimos... O vilão dos anos 90 e 2000 era a mãe tigre, né? Que é a mãe asiática. E o herói era o reforço positivo. Essa era a coisa que as pessoas foram criadas. E o problema dessa história é que, na verdade, quando você entope uma criança de elogios não merecidos e entope ela de bens não merecidos, você está criando um narcisista. O narcisismo é precisamente o crescimento do ego numa baixa autoestima que não tem habilidade para casar com aquela realidade. E aí a pessoa sente que o mundo deve tudo para ela, né? A criança mimada culpa o pai pelo mal que ela faz. Ela grita porque ela quer algo, ela quer gratificação imediata, e se ela não encontra, a culpa é do pai. Ele que não me deu. Não foi capaz. Tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que abordar aqui, que é a regra número 6, Guilherme, que eu acho que essa é aquela que a gente mais observa no mundo hoje, especialmente na internet, por parte do pessoal que está ocioso, que é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É o cara que não arruma a própria cama, mas quer resolver o Brasil. Entendeu? Ele tem a solução para o Brasil. É que quando você arruma o quarto, eu já tive essa experiência algumas vezes na vida de pegar para arrumar a casa. As minhas coisas primeiro, depois começar a arrumar a casa. E quando ele falou isso a primeira vez, eu entendi exatamente o que ele estava falando, porque é isso. Quando você arruma o seu quarto, vai arrumar a cama, arrumar o quarto e tal, você vai descobrir várias coisas em desordem. Uhum. Aquela, sei lá, a certidão de nascimento que está solta num lugar que não era para estar, aquele item velho, aquela louça que você ganhou no casamento que está lá quebrada num lugar sem arrumar. Os livros que estão todos bagunçados, estão fora de ordem, que você tinha que ter colocado na ordem certa. Você vai começar a descobrir um monte de coisa que, na verdade, são desordens da sua vida. Aquelas coisas que você comprou e nunca usou e tal. E essa desordem, ela, na verdade, é uma desordem pessoal sua. E ao arrumar e colocar ordem no quarto, você começa a ter que botar ordem na sua vida. Então, tem que organizar os suplementos, tem que organizar os medicamentos, tem que organizar as roupas. No fundo, você está organizando a sua própria vida e aí você vai descobrir que tem 1 milhão de coisas que você tem que botar em ordem. E aí você está dando palpite sobre o país, com um monte de coisa para resolver na própria empresa, com um monte de coisa para resolver na própria vida, com um monte de coisas até básicas. E aí teve uma entrevista que o cara chegava para ele e falava: eu pago alguém para arrumar o meu quarto. Essa sua regra é inútil. Então um cara assim no auge daquela soberba, né? E o engraçado, e claro, o cara era tremendamente, por óbvio, ele era tremendamente woke. E ele tava falando isso para defender que o woke é bom mesmo. Porque... E incapaz de entender que aquilo não é literal também, né? Não, ele é Tem incapaz de outros entender sentidos que também. tem uma metáfora de ordenar a própria vida. No fundo, o que ele tá Sim. falando coloque a sua vida em ordem e depois você vai Exato. conseguir colocar o mundo, né? E aí o cara falou assim, não, eu pago alguém para fazer isso. E eu não acho que ter que ficar ganhando disciplina pessoal vai me ajudar a dizer o que é melhor para o mundo ou não. E assim, todo mundo que já viveu a experiência de liderança em qualquer coisa sabe a diferença disso. É igual essa história, né? Que eu falo tantos lugares de monarquia empresarial, do cara assumir a própria empresa, ser o líder da empresa, né? E aí tem gente que fala que absurdo, que absurdo. E eu fico pensando, poxa, qualquer pessoa que já tenha sido pai, dono de uma empresa, que tenha que gerir qualquer equipe,
vai compreender isso. É inevitável, assim, que você precisa de autoridade e ordem e accountability e espírito de sacrifício para gerir. É uma experiência universal. E essa premissa de que sempre na ordem hierárquica o trabalho, que é um tema que o Peterson vai abordar infinitas vezes, né? Não só a parte do trabalho, do valor, mas a ideia de que todo tipo de sacrifício que você faz para os outros redime você de algum modo, né? Quando você trabalha com espírito de sacrifício para se doar, para fazer um trabalho de excelência, você se sente muito mais feliz com o trabalho. E quando o trabalho é um fardo, é um peso, é uma coisa que você sempre... só quero ver o meu pagamento no final do mês, você não só tende a ser menos remunerado, a ter menos coisas, como você tende para o fenômeno que você está descrevendo, que é o fenômeno não só da preguiça, mas da inveja, no fundo, né? No final das contas, vai começar a acontecer a inveja. Você não colocou os meios e agora você vai almejar os bens daqueles que colocaram. Isso é uma dinâmica, infelizmente, muito mais comum do que eu imaginaria. O Brasil tem muitas virtudes. O Brasil tem muitas virtudes. Até esse investidor americano, amigo nosso que estava visitando aqui, estava impressionado com São Paulo, com várias coisas que ele viu. Mas uma das dificuldades culturais do Brasil sempre é a inveja. O Brasil tem uma cultura de inveja. É o princípio do... Você vê o cara com a Mercedes e fala, um dia esse cara vai andar de ônibus, vai andar na minha Mercedes, né? No meu ônibus, né? Ele vai falir. Ao invés do cara pensar como eu faço para chegar lá, ele fala quando que esse cara vai falir. E o princípio da inveja é o oposto dessa regra, porque quando você bota seu quarto em ordem e você é obrigado a arrumar a sua vida, você ganha uma confiança pessoal, uma coisa que você não está preocupado com a vida dos outros, porque você não tem tempo para estar preocupado com a fofoca e a vida dos outros, se você está ocupado colocando a sua própria vida em ordem. Sim. Isso que você falou de inveja, eu acho interessante como é uma lógica que não faz sentido, né? Por exemplo, aquilo de que felicidade é você ter mais que o seu vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde, então se você tá melhor do que ele, você tá mais feliz. Mas querer o mal para aquele cara que tá próximo de você não faz sentido. Porque vamos pensar até sobre a ótica de países, né? Se tem uma regra na geografia, e que é uma regra difícil, né, de você achar exceções, é que um país que não tem saída para o mar geralmente é mais pobre do que aqueles que têm. Você pega na América do Sul, a Bolívia não tem, perdeu a saída para o mar no Chile em uma guerra. É um país mais pobre do que o Chile, né? Bem mais pobre do que inclusive os vizinhos. Se você pega, por exemplo, o Afeganistão, não tem saída para o mar, é um problema. Se você pega a exceção para isso, uma notável é a Suíça, não tem saída para o mar, e apesar de ter um terreno pedregoso, não tem um solo agricultável, não tem riquezas naturais, não consegue encontrar petróleo, se for explorar não acha um saco de carvão, é incapaz de fazer uma viga de metal com os minerais que tem lá, só que a Suíça é rica. Um dos fatores para isso é o fato de que os vizinhos são França, Itália e Alemanha. Se os vizinhos fossem Venezuela, Bolívia e Haiti, cara, a Suíça não seria rica. Então, ter um vizinho rico é melhor do que ter um vizinho pobre. Exato. Porque esse cara rico, ele pode comprar o teu produto, ele pode comprar o seu serviço, ele pode importar aquilo que você produz e ele não vai ficar mandando problema para a fronteira. Então, a gente fala, dos Estados Unidos tem problema com o México, né? Cara, uma das coisas boas dos Estados Unidos é que os dois vizinhos são México e Canadá. Canadá é o vizinho perfeito, é rico, não dá trabalho. E o México, se fosse o nosso vizinho aqui, seria um dos melhores. Porque É que lá a situação de riqueza é discrepante, então tem muito movimento de imigração, mas é um país que é quase um Brasil do Norte, né? Investimento a gente brinca que tem o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, ou o México do Norte e o México do Sul, porque são situações parecidas. Então é ótimo que você tenha esse vizinho que está prosperando, porque quando ele não prospera, aí que você pode vir a ter problema. O cara não prosperou, ele começa a ficar de olho no que é seu, quer pegar alguma coisa. Então, eu não vejo sentido, mas é o que mais acontece hoje, né? O pessoal que está em casa, o cara é incapaz de resolver a própria vida, tá cheio de problema, não tem a solução para nada, só que esse cara fica opinando na vida dos outros e nos rumos do país. Compare a si mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, isso tem a ver com o tema da inveja que a gente está falando, isso tem a ver com vários temas interessantes, porque só existe o seu desenvolvimento em comparação com quem você era ontem. Você tem como ficar mais forte, mais inteligente e todas as outras coisas. Mas você não consegue se comparar com outra pessoa. Por quê? Porque você não tem o contexto da outra pessoa. E quando você se compara com outra pessoa, você vai pegar a seleção. Estava vendo o Peterson falando sobre isso esses dias, falando sobre pessoas de alta performance.
Então, o Tiger Woods, por exemplo, né, que é a figura monumental aí do golfe, o pai dele educava ele de uma maneira tão, sei lá, abusiva seria quase uma palavra, e isso é parte do que é o cara do que fez o Tiger Woods ser o Tiger Woods. Sim. Quando as pessoas falam, eu quero emular o cara, eles não estão querendo emular esses aspectos. Isso é a parte Você boa. não sabe o contexto de tudo aquilo. Você não sabe as coisas que vêm com tudo aquilo. Você pega uma pessoa sabe, que tem herança. E aí a família dela ela vai ter que passar anos da vida brigando com essas brigas de herança. Com as pessoas querendo pegar o patrimônio, com as pessoas querendo estar lá. Você vê um outro cara que ele está lá brilhando lá, mas você não sabe a quantidade de pancada que ele tomou no meio do caminho. Toda vez que você bota outra pessoa para se comparar, você já está partindo num paradigma que você não entende as nuances. O contexto. Só que quando você compara você com você mesmo, você sempre tem o paradigma. Porque você tem como você era antes. Toda luta por resultado, ela tem uma curva na qual, durante boa parte, até você acertar uns thresholds, alguns pontos de virada, você não vê o resultado. Uhum. Então, você vai malhando, você malha muitos dias, e aí do nada você fala, caramba, desenvolvi aqui alguma coisa. Você luta jiu-jitsu, você faz 60 treinos, você fala, cara, nada, na verdade, nenhum treino faz nada, nenhum treino evolui nada. E aí no final do treino 60, você fala, caramba, na verdade eu sou bem melhor do que eu era no primeiro. Essa autocomparação, você tem que dar um tempo para ela maturar. Você não consegue ver o resultado dela de maneira imediata. E num mundo de gratificação imediata, né? O Tolkien coloca essa figura das árvores, que demoram dias para discutir as coisas. E aquilo é frustrante, porque eles falam, cadê a batalha está acontecendo agora? E as árvores falam, não, mais 3 dias para dizer bom dia. É outro tempo. O tempo de plantar uma árvore é diferente do tempo de você abrir um app e pegar uma notificação de alguma coisa. No entanto, nós temos que ter essa visão de cultivar hábitos ao longo de anos, décadas. Sim. Se você dedicar uma década a praticamente qualquer coisa, você tende a se desenvolver brutalmente naquilo. Uma década de jiu-jitsu, uma década de estudo, uma década de empreendedorismo. É muita coisa. Então, a gente menospreza o que a gente pode fazer em 10 anos. Né? A regra 3 é faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Porque de vez em quando o pessoal tenta fazer amizade com pessoas que não querem o melhor. Né? Não querem nem sequer coisas boas para aquela pessoa. E a regra número 12 é quando você encontrar um gato na rua, acaricie-o. Então, São as fiquei duas curiosa. regras. Pode ser cachorro, porque eu abri aqui também. Diz ele. É uma Cachorro metáfora, pessoal. também. Pode ser uma pessoa no final, né? Bom, Aí eu queria entender o que ele quer dizer. Bom, então sobre amizade, sobre o gatinho, né? Que é uma regra... As duas últimas são... Eu sou o skate e o gatinho, né? É engraçado que as 10 primeiras têm uma lógica. As duas últimas são tipo um adicional, mas bem relevante, bem relevante. A gente falou tanto do skate, né? Que às vezes não é mais comentada. Sobre amizade, então, a ética Nicômaco fala, você pode ter amizade por interesse, mas a amizade por interesse vai ter um limite, que é o interesse. Você pode ter amizade por dinheiro, e essa amizade vai sempre ter um quê utilitário, e portanto vai remontar ao interesse. Você pode ter amizade por honra, e a amizade por honra já é muito mais elevada, você admira a pessoa pela grandeza dela, isso já é um item a mais. Então eu gosto desse cara porque ele é um grande empreendedor, eu gosto desse cara, já não é o interesse do dinheiro, percebam, ou o interesse pelo interesse, mas é a genuína admiração da grandeza do cara. Mas o tipo mais elevado de amizade, fala a ética Nicômaco, é a amizade pela virtude. Porque, em certa medida, toda amizade que não condiz a virtude não é amizade. Pô, como assim? Meus amigos do bar, então, meus amigos da escola. Conforme a vida vai passando, você começa a perceber que a camaradagem das pessoas que não tiram o melhor de você, ela vai ficando pelo caminho, ela não vai conseguir perseverar no avanço da vida. Pode até ter aquela camaradagem no momento, todo mundo é muito próximo, as pessoas se divertem, mas a sua vida, ela vai evoluindo, ela vai passando de várias coisas. E quando o cara te puxa para baixo, então já tem uma falsidade nisso, porque vai sempre extraindo, vai sendo quase como um peso, né? E a experiência oposta, que é a amizade pela virtude, é a amizade que te eleva.
Quanto mais você convive com aquela pessoa, melhor você fica. Você aprende sempre algo, você sempre se desenvolve em algum ponto. Então, conforme a vida vai avançando, você quer cercar dessas pessoas, porque você fala, poxa, esse cara me motiva a fazer exercício, a estudar, a melhorar minha vida espiritual, melhorar minha vida de família, melhorar minha vida financeira. Ele traz coisas que melhoram a minha vida. Esse é o único tipo de amizade, no final das contas, que está muito associado ao amor. Porque, no fundo, o amor, que aí é o ponto dessa regra também, são gestos de caridade, de beleza espontâneos. Porque existe um princípio de beleza e amor no mundo. Então, quando você pega o gatinho, bom, você sai de si mesmo, né? Muito da sanidade psíquica é você sair de si mesmo. Você fica toda hora pensando em você mesmo, você vai na loucura, né? Entra lá na própria mente e fica elocubrando. Quando você faz algo para o outro, raramente você é infeliz. Você nunca está infeliz ajudando uma outra pessoa de maneira despretensiosa. Porque você saiu... Até a palavra idiota quer dizer fechado em si mesmo. É um cara que está preso dentro do próprio círculo. Tem um ponto aqui que a gente colocou no nosso roteiro que tem ressonância com essa regra 12, tá nessa parte, onde o Peterson escreve, abre aspas, odiar a vida, desprezá-la, mesmo por conta da dor genuína que ela aflige, serve apenas para tornar a própria vida pior. Então, de fato, essa beleza de apreciar esses pequenos momentos, de fazer caridade, ajudar os outros, né? Sim. Ainda que você não ganhe nada em troca, esse é o efeito da caridade, você não faz para ter alguma coisa, né, do ponto de vista utilitário, de fato faz a gente se sentir melhor. Bom, apreciar os pequenos momentos é a única forma de ser feliz. Pensa, os grandes momentos são incríveis, mas eles são raros por definição. O grosso da sua vida são os pequenos. São os pequenos. Aristóteles tem uma ideia que nunca sai da minha cabeça. Por definição, você só consegue ser feliz apreciando o que você tem. Porque se sua felicidade depende de algo que você não tem, de algo a mais, ela nunca chega. Então, por exemplo, você é feliz com... você só vai ser feliz no dia em que você for mais rico. Mas isso é muito esquisito, porque... veja, você almejar ser mais rico é perfeitamente natural. Mas a riqueza comparativa não tem como trazer felicidade, porque eu quero ser mais rico do que o outro. Eu quero ser mais rico do que fulano. Isso não significa nada no final do dia, né? Nenhum bem está sendo obtido por isso, só porque fiquei mais rico que fulano. Beleza, voltem para casa os dois, assim. Nada aconteceu. Na verdade, a verdadeira felicidade está em você tirar o máximo daquilo que você tem, como na parábola dos talentos. Você pegar aquilo que você tem e fazer multiplicar, fazer crescer. Apreciar todas aquelas pequenas alegrias que vão acontecendo no dia a dia.